Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, 10 e 11. É possível conciliar as suas necessidades com a vontade de Deus? Fique conosco nesses minutinhos que vão se seguir. Vamos conversar sobre oração, tendo como modelo o Pai Nosso. E você vai perceber e você vai ver que sim, é possível alinhar as nossas necessidades com a vontade de Deus. Mas isso tem alguns parâmetros bíblicos que nós devemos seguir. Logo após a vinheta, eu convido você a ficar conosco. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus tem interesse nas suas necessidades. Deus tem interesse em você, tá? E chegamos no momento então da oração do Pai Nosso, aonde é chegada a hora de nós falarmos com Deus aquilo que realmente nós precisamos. Sinceramente, muita gente acaba fixando muito nessa parte, né? Só sabe pedir. E a gente está querendo expandir. Por que eu estou fazendo essa questão do Pai Nosso, toda essa, não digo nem curso, né? Mas ensinando a orar ou ensinando a ampliar a sua oração no Pai Nosso. Porque às vezes que as pessoas estão muito ligadas só a isso, só a parte de pedir. Mas a parte de pedir também existe e ela é importante. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer realmente ouvir as nossas necessidades diárias. Primeiro vamos embasar sobre pedir. E segunda coisa, voltando, se eu não me engano, ao vídeo anterior, nós falamos muito de pedir em nome de Jesus e agora nós vamos ver dois textos. De três, vamos ver dois, poderíamos ver mais, por causa do tempo, em que nós vamos falar justamente do nome de Jesus e da importância de pedir em nome de Jesus. Primeiro, em João 14, 14, se pedires alguma coisa em meu nome, Jesus falando, eu o farei. Em Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Pausa. Então nós temos já o primeiro item, em nome de Jesus, depois nós vamos voltar nele. E nós temos aqui, em tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Então sim, Deus ele está preocupado com as suas necessidades. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, Deus está preocupado com as suas necessidades e Ele quer atender. Ele é um pai que sempre dentro do possível diz sim. Né? O não ou espere são questões que ele, sinceramente, ele não gosta muito de tratar, de falar com seus filhos. Ele gosta mais do sim. Mas às vezes recebemos muitos nãos, né? Isso a gente precisa depois, com calma, voltar a esse assunto. Vamos dar uma pequena pincelada nele hoje. E por último, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que vestuário? Mateus 6, 25. Aí você pode dizer assim, pastor, temos aqui uma contradição. Em Mateus 6, 10, Jesus, na oração do Pai Nosso, nos manda pedir a Ele o pão nosso de cada dia. Mas já em Mateus 25, ele diz para não andar ansioso quanto à nossa vida pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. Aí é que está um negócio muito interessante. Quando você pega textos isolados, você pode ir para todas as direções possíveis. Tá? Então, a gente precisa entender sempre o contexto. Existem, então, dois textos aqui. Existe o da oração do Pai Nosso e logo embaixo, ainda no mesmo capítulo, esse texto. Vamos entender a diferença? Sim, Deus está preocupado com a sua vida diária, com as suas necessidades diárias. Ele quer ouvir você e Ele quer te atender. Porém, e existe um porém que Jesus fala a mais abaixo, que é justamente isso, não andar cuidadoso ou ansioso, ou temeroso, ou preocupado, mas ansiedade em outras versões, não andeis ansiosos, não é uma preocupação simples, é uma preocupação excessiva, é um medo excessivo, é uma preocupação intensa, um medo intenso. Então veja bem, ao mesmo tempo que Jesus fala para nós pedirmos o pão diário, o pão nosso de cada dia, o sustento diário, as bênçãos diárias, eu vou até ampliar mais do que sustento,
Jesus está falando também, por favor, me peçam, mas não fiquem com preocupações excessivas e intensas, isso não faz bem para vocês, porque vocês estão me pedindo e eu vou responder, creiam nisso. Vamos entender uma coisa, você tem o direito de pedir, mas nunca se esqueça, nunca entre em desespero, nunca entre em ansiedade, nunca entre até num princípio de depressão pensando que Deus não está cuidando de você. Porque já falamos lá de ansiedade, tem um vídeo que fala de ansiedade, vou deixar o link aqui, talvez um link ou o card, ele fala de ansiedade. E a ansiedade ela começa com uma preocupação intensa, e uma preocupação intensa pode gerar ansiedade, e a ansiedade gera depressão. Se eu não errei aqui algum caminho, eu acabei de falando de cabeça agora, está lá na ansiedade, está um caminho bem direitinho. Então é isso que Jesus está falando. Olha, você tem uma necessidade diária, eu quero suprir. Mas agora, não ande ansioso com preocupações intensas. Não ande com medo intenso da sua vida, do seu vestir, do seu comer. Não fique preocupado excessivo, sabe? Preocupação excessiva, sabe por quê? Porque eu cuido de você. Você vale mais que os passarinhos, tá? Fechando tudo isso, você tem que entender, sim, Deus está preocupado com a sua porção diária. E nós vamos voltar a isso nas dicas de oração que sempre acontecem no final, mas guarde isso. Sim, Deus está preocupado com as suas porções diárias de bênção e de sustento. Ele quer ouvir cada uma delas, tá? E, voltando, para não andarmos ansiosos. Guarde bem isso. Está no mesmo capítulo de Mateus. Mas voltando um pouquinho, eu quero voltar lá ao texto, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dividir o que eu vou falar em partes. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente fala venha o seu reino, a gente está falando de soberania. E quando um reino é soberano, sabe? Um reino é soberano, ele tem leis, ele tem regras, ele tem todo um regime próprio. Se você sai do Brasil, o grande erro de brasileiro, de qualquer outro, acho que acontece muito com o estrangeiro, principalmente a linha abaixo do Equador, é quando a gente sai do nosso país, a gente quer ir para um outro país e a gente quer viver como se estivesse ainda vivendo sobre as regras do nosso país de origem. Por exemplo, eu saio do Brasil, tem leis, tem todo um regramento aqui, um ordenamento jurídico, e eu vou morar na Finlândia. E eu quero viver igual no Brasil. Nos Estados Unidos, um exemplo clássico, não sei nem se é verdadeiro, mas ilustra bem. Um brasileiro saiu daqui, chegou lá, foi varrer o quintal, morando nos Estados Unidos, juntou um quintalzinho na frente e tacou fogo. Chamaram o bombeiro, ele foi multado, princípio de incêndio. Sinceramente, aonde eu moro, de vez em quando tem cheiro de fumaça, corre, tira a roupa da corda, fecha a janela que alguém está botando fogo. Faz isso nos Estados Unidos, dá um problema sério. As leis são diferentes, as regras são diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender que eu digo assim, Senhor, venha ao teu reino. Eu estou dizendo o seguinte, Senhor, eu estou vivendo aqui no Brasil, é a nossa realidade. Eu posso estar vivendo em Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde. E estou falando agora com países de língua portuguesa. Eu posso estar vivendo aqui, mas o meu reino, a minha filiação principal, ela é a filiação na cruz do Calvário. Então eu vivo sobre as leis de Deus. Então quando eu falo, Senhor, venha o teu reino, eu quero viver sobre as leis de Deus, as regras de Deus, as normas de Deus. Eu estou dizendo isso, Senhor, reina em mim, seja soberano na minha vida, exerça suas leis, mas também exerça a sua autoridade na minha vida. Eu me submeto ao seu reinado. Eu me submeto a você, Deus soberano. Eu me submeto à sua vontade. Eu me submeto às suas leis. E onde é que estão as leis de Deus para nós? Estão na palavra de Deus, na Bíblia. Se você quiser conhecer as leis de Deus, você tem que conhecer obrigatoriamente a Bíblia. Se você quiser viver em santidade, ou seja, segundo as leis desse reino, você vai ter que ir para a palavra de Deus. Você vai pedir todo dia que venha
o reino dele, que ele reine sobre você, que ele seja soberano, que ele aplique as suas leis sobre você, os seus juízos também. E juízo não é só condenatório, ok? Meu nome, por exemplo, é Daniel, Deus é meu juiz, né? Ou Deus é juiz. O meu ou Deus é juiz. Já vi as duas versões. Mas, de qualquer maneira, o meu nome, ele evoca justamente isso. Deus é juiz. Mas eu posso considerar, Deus é meu juiz. Então, o que eu posso dizer? Juiz para puxar a orelha naquilo que eu estou errado, mas também um tipo de juízo que não tem muito no mundo, que é um juízo de bênção, né? Ir a julgamento e ver que eu fui aprovado em alguma coisa, você foi aprovado em alguma coisa, e nós recebemos bênçãos também. Então, o juízo, nunca pense que é só de condenação, tá? A gente está muito acostumado só com condenação. Existem juízos também de bênção lá em Apocalipse de galardão, por exemplo. E você vai me perguntar, pastor, o que é galardão? Não sei, ninguém sabe. Só Deus sabe e Ele vai nos mostrar no momento certo. Nós temos um Deus que é onisciente, Ele sabe tudo, tá? Nessa onisciência do Senhor, Ele sabe o que não sabemos. Ele sabe variáveis que nós não sabemos. Quantas vezes nós julgamos alguma pessoa, falamos dela e tal, e a gente foi contra aquela pessoa porque ela fez isso, ela fez aquilo. Lá na frente a gente descobre um dado, uma informação que a gente não sabia, ou que foi revelada, né? E a gente acaba pensando assim, poxa, eu não tinha essa informação, não sabia disso, e acabei julgando mal a pessoa. Acabei julgando mal uma situação. É por isso que Deus, que sabe tudo, é impressionante que Ele vai fechar portas que você crê plenamente que era bênção para a tua vida. Ele vai fechar e você não vai entender nada. E portas que você queria que fossem fechadas, caminhos que você não queria para a sua vida, não foi o que você escolheu. Aí entra a vontade, a soberania, as leis dele. Ele abre e diz assim, você vai por elas. Por que isso? Porque ele vê lá na frente, ele vê presente, passado e futuro. Ele vê todas as variáveis, ele vê todos os caminhos, ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida. E ele sabe, olha, esse caminho aqui é melhor. Ou fechar algo, ou abrir algo na sua vida. E é muito interessante quando a gente vai falar também mais à frente sobre isso nas dicas de oração, quando nós entendemos isso. O que é ser soberano? Ser soberano é ser também conhecedor, ele é onisciente, ele conhece tudo. E existe também uma questão, antes de a gente entrar nas dicas, que eu também queria falar com vocês, que isso tem me afligido o meu coração nesse tempo. Eu tenho visto, eu como pastor a gente vê assim de muita coisa, tem muita experiência, e muita experiência de vida, a gente ganha experiência com isso. E eu tenho visto pessoas que querem a soberania do Senhor, o agir de Deus, mas esse agir de Deus está condicionado ao que elas efetivamente querem. E elas não deixam o Senhor ser soberano em algumas situações da sua vida. Elas não permitem a soberania de Deus. E elas às vezes ficam nas suas orações com um objetivo fixo. Não vem a questão sobre a ótica da soberania de Deus. E ficam num ponto fixo. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Às vezes não é o que o Senhor quer. Mas porque a pessoa insiste tanto, o Senhor acaba concedendo ou acaba não fazendo no tempo dele o que ele queria fazer. E depois, quando não dá certo, anda na frente, quando as coisas não vão bem, as pessoas culpam Deus. Por que Deus deixou isso? Por que Deus fez isso na minha vida? Por que isso aconteceu na minha vida? A pergunta é, você realmente deixou Deus ser soberano? Ou você insistiu com Deus num caminho, só existia aquele caminho, e Deus não podia dar outra resposta a não ser aquilo que você queria ouvir? Volto a dizer, como pastor também de experiências, às vezes eu estou pregando, dando uma palavra, e quando eu acabo de pregar, de falar, de ministrar, dar o sermão numa linguagem mais polida, mais clássica, ministrar um sermão, pessoas vêm falando comigo e, na verdade, elas buscaram na minha mensagem, no meu sermão, algo que pudesse
corroborar, que pudesse dar um carimbo no que elas pensam. E ficam peneirando a mensagem até encontrar alguma coisa que carimbe o que elas pensam. Elas não ouviram para meditar e para refletir e, de repente, até para corrigir rumos. Elas querem só ouvir palavras para apenas dar um carimbo naquilo que elas pensam. Então, elas descartam palavras e mensagens até de Deus, até versículos e textos bíblicos. Elas descartam que não confere com seu pensamento e ficam tentando achar aquilo que vai de encontro ao que ela já pensa. Isso se transfere também por oração. Eu conheço pessoas que Deus não pode agir em determinadas áreas da vida dela, que Deus quer agir, porque elas não estão deixando, não liberam o seu coração para a soberania de Deus. Só tem uma resposta para o Senhor: aquilo que eu quero que o Senhor me responda. E eu não posso nem dar exemplos genéricos, mas eu estou vendo pessoas que vão diante do Senhor e o Senhor está postergando coisas na vida dela que já eram para ser feitas, porque só tem uma resposta: Senhor, eu quero isso, não me importam as consequências, eu quero isso. Eu já determinei na minha vida que isso é o melhor para mim. E não entendem a soberania de Deus. Por isso que nós já vamos direto emendar nas famosas dicas de oração de hoje, para você ampliar o aprender a orar. Então, sim, você foi na adoração, você adorou o Senhor, e eu quero dizer, por que eu englobei essas duas partes juntas? Porque elas estão conectadas. É a sua necessidade e a soberania de Deus. Lembra que falamos lá no início? Como elas estão conectadas? Todas as suas necessidades, elas têm que estar debaixo da soberania de Deus, debaixo do controle, das ordens, dos juízos, das leis e das execuções de Deus na sua vida. Deus, sim, tem prazer em ouvir, Ele quer ouvir todas as suas necessidades diárias, mas Ele é, e você nunca deve se esquecer disso, soberano e juiz para julgar as nossas causas, dar um veredito e aplicar a sentença sobre cada um dos nossos pedidos, porque Ele nos conhece muito mais, e Ele conhece as situações muito mais e muito além do que nós conhecemos. E as dicas vamos começar assim. Vamos lá. Em cada oração podemos pedir ao Senhor? Sim, podemos pedir ao Senhor. E em cada oração reserve um momento para pedir coisas ao Senhor. Ele quer te ouvir. Ponto. Ele quer te ouvir. Ele falou: olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aí, como fazer, pastor? Você acabou aquele momento de adoração, você falou, né, o que Ele fez na tua vida, você falou também o que Ele é na tua vida. Chegou a hora de nós juntarmos esses dois blocos. Pedir, entendendo a soberania de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, aprender a falar a necessidade do dia a dia. Tão óbvio, tão simples. Mas às vezes nós somos levados na igreja a falar com Deus nas necessidades que são urgentes. E aí que está um erro. A Bíblia fala o pão nosso de cada dia. Então são as necessidades grandes, mas também as pequenas. Então, dou uma dica para você. Primeira dica, liste, né? Falamos na semana passada, liste as suas necessidades para falar com Deus. Faça uma lista. De vez em quando abre o olhinho assim, fala: Senhor, isso, isso, isso. Lista de novo todas as suas necessidades. Você vai ver que a sua oração vai se ampliar muito. Tá? Porque ampliou na hora da adoração e vai se ampliar agora. Liste com o Senhor todas as suas necessidades, grandes e pequenas. Dê ênfase naquelas que precisam dar ênfase naquele dia. Né? Se hoje você tem um problema familiar, a ênfase no problema familiar. Se amanhã é sustento financeiro, vai dar ênfase numa área. Mas você vai fazer uma lista em todas as áreas da tua vida que você precisa falar com o Senhor. Não se esqueça das coisas pequenas também. Deus gosta de ouvir as coisas pequenas. Faça um levantamento de tudo que deseja falar com Ele. Não levar as soluções, o modo de fazer. Isso é importante. Tem gente que vai diante do Senhor, já traz o plano todo. Tudo planejado. Senhor, o Senhor vai fazer isso aqui e vai dar tudo certinho. É só o Senhor fazer isso. Ó, plano já está feito, já está pensado, já está tudo amarradinho. Faça isso que vai dar certo.
Aí eu já disse lá atrás, acho que também foi semana passada, eu vou repetir. O Senhor não é seu gênio da lâmpada, tá? Para realizar seu desejo, esfregar a lâmpada cada noite e realizar seu desejo. Lembre-se da soberania. Você pode, sim, dizer a sua visão sobre o tema. Você tem direito disso. Senhor, eu penso que isso, eu penso, mas o Senhor tem uns pensamentos mais elevados que o meu. Você vai levar para Ele, porém, você não vai dizer as soluções. Guarde isso, tente segurar isso na tua vida. Não diga as soluções para o Senhor, porque Ele sabe muito mais do que você. Ok? Então não precisa dizer para o Senhor as soluções, mas você pode dizer as suas visões, o que você pensa sobre o assunto. Então faça uma lista, diga o que você pensa sobre o assunto, mas não tente levar Deus a uma solução, levar Deus a um veredito, tá? Lembre-se que Ele é soberano, fale sempre nas suas orações da soberania dEle. Lembre-se sempre desse conceito, você vai precisar muito disso, tá? É uma tentação muito grande no sentido assim, não de tentação de pecado, mas é uma tentação, um desejo muito grande da gente já levar para Deus e dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor haja assim, eu quero que o Senhor faça isso, eu só aceito essa resposta. Então, liste, mas saiba que Ele é soberano e diga na sua lista que Ele é soberano, mas você pode sim dizer a sua visão sobre isso. Devemos lembrar que Ele vê muito além de nós e sabe todas as variáveis de uma situação. Então, depois de fazer um levantamento, depois de levar para Ele as nossas necessidades, depois de saber que não devemos levar as soluções, mas sim podemos também dizer o que a gente pensa sobre cada assunto, nós temos que lembrar e entender que Ele vê além de nós e sabe todas as variáveis de uma situação. Digo para você, de coração, é muito comum pessoas se frustrarem, não entenderem Deus, os planos de Deus e ficarem sem entender e ficarem assim até meio aéreos, porque na verdade, no fundo, nunca aceitaram, nunca quiseram a soberania de Deus. Só queriam que Deus fizesse aquilo que eles estavam esperando, pensando e que eles achavam que era o melhor. Em assuntos mais simples, em assuntos muito complexos também. Eu sei do que eu estou falando, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Devemos lembrar que Ele vê muito além. Ele vê variáveis que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Ele conhece o que nós não conhecemos. Ele sonda profundamente corações e vê inclusive o nosso futuro. Às vezes nós pedimos, Senhor, eu quero, por exemplo, eu falo muito de namoro porque é mais fácil de falar na área sentimental. Senhor, eu quero muito fulano, eu quero muita fulana, né? E o Senhor diz assim, não. E você fica frustrado, frustrada. Mas eu queria tanto, Senhor, por quê? Por que o Senhor não fez? Porque Ele, na sua soberania e na sua presciência, Ele sabe que não seria o melhor para você. Então Ele diz não agora, para você não ser machucado lá na frente. A mesma coisa vale para todas as áreas da nossa vida. Ele entende tudo. Então, por fim, deixar, entregar. Tem um hino que diz que é um hino muito antigo, do tempo da renovação espiritual. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu acho que nós devemos realmente navegar no oceano do Espírito. Nós devemos nos deixar ir nesse oceano. Ou seja, deixar fazer efetivamente a vontade dele. Então eu levo as minhas necessidades diárias, eu levo para ele, eu entrego ao justo juiz, eu peço a ele que julgue as minhas causas, dê um veredito, execute a sentença. Eu entendo que ele vê como juiz justo e soberano muito além do que eu vejo e deixo efetivamente ele fazer a vontade dele na minha vida. E por fim, eu devo aceitar a solução dada por ele. Tem gente que não tem coragem de dizer, mas tem raiva de Deus, porque Deus fez alguma coisa que ela não queria. Então veja bem, olha só, não é só orar
dizer as nossas necessidades. É dizer as nossas necessidades, levar a Ele. E por fim, depois de todo esse processo que eu não vou me repetir, aceitar as soluções dadas por Ele. Deus te abençoe. Nos vemos na semana que vem. E já estamos quase terminando essa parte. E eu vou já pedir para você, tem alguma dúvida? Quer que eu explique mais algum assunto? Deixe nos seus comentários aqui, podcast, vá lá no nosso canal do vídeo, poste seus comentários, visite o nosso canal palavra2.com e eu espero vocês na semana que vem. Deus te abençoe.